Olá, muito boa noite. O Grupo Bandeirantes de Comunicação inicia mais uma edição do Band Eleições 2012, um espaço democrático para a discussão dos caminhos das cidades da região metropolitana neste ano de eleições municipais. Em outubro, as cidades vão escolher prefeitos e vereadores que vão representar o povo nos próximos 4 anos. Hoje, o programa recebe o prefeito de São José dos Campos, Eduardo Cury. Como convidado, nós temos o editor de política do jornal O Vale, o jornalista Max Ramon. Queria agradecer a presença de vocês. Eu começo perguntando ao prefeito Eduardo Cury. Prefeito, um grande comentário hoje em São José e no meio político foi a escolha do pré-candidato do PSDB, do seu partido, às eleições de 2012. Por conta da demora da apresentação do nome de Alexandre Blanco, o pré-candidato do PSDB. Surgiu já no final, na última semana de maio. No seu caso, foi no começo do mês de maio, quando todos também esperavam dessa vez. E muito se pergunta se essa demora se deu por uma queda de braço entre o senhor, o Emanuel, dentro do próprio partido. Há algum fundamento nisso? Por que essa demora toda? Boa noite, Cláudio. Boa noite, Max. Boa noite aos telespectadores. Não, de forma nenhuma. Eu e o Emanuel, nós temos uma relação de irmãos, né? E é uma coisa impressionante como eu e o Manuel compartilhamos os ideais e os valores em relação à política de São José. A demora é porque nós tínhamos 6 pessoas, né? E tinham grandes qualidades todas elas, e é natural que a gente, em respeito a elas mesmas, tinha que fazer um debate e uma discussão bastante calma, sem nenhuma emoção, e isso demorou, logicamente, mas demorou, na verdade, 23 dias a mais do que a escolha minha há 8 anos atrás. Eu e o Emanuel preferimos maturar um pouquinho mais esse processo para que tenha ele mais sólido e com mais consistência do que fazer uma escolha apressada de forma que isso pudesse refletir depois na eleição. Max Ramon, boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite, boa noite ao prefeito. Eu gostaria de saber do prefeito se o senhor acredita que essa demora pode de alguma forma afetar o planejamento do partido para a eleição, uma vez que só agora vai começar a se discutir plano de governo, formação de coligações e outras questões relacionadas à eleição. Não, Max, eu acho que não. Existe uma certa aflição do mundo político de que tem que escolher candidato, tem que começar a campanha. Nada. Primeiro que a lei fala que a campanha só começa após a convenção. O programa de televisão só começa a partir de agosto, né? Vou dar um exemplo. Em São Paulo, por exemplo, o PT escolheu o candidato deles, o Haddad, né? Há 4 meses atrás, justamente para começar a campanha, e são 4 meses que ele está com 3% nas pesquisas. Ou seja, a população vai prestar atenção na campanha quando realmente for a hora do momento do debate. Eu acho que nós fizemos a escolha no momento adequado, porque nós sempre defendemos a ideia de que nós estamos no governo. Nós temos a responsabilidade de prestar serviço à população. Nós não podemos parar de governar para falar em eleição quando a eleição começa em agosto. Geralmente quem puxa essa agenda é quem está fora do poder, porque só não está fazendo nada e, logicamente, ele quer antecipar a eleição. Para quem está trabalhando, tem que trabalhar e, na devida hora, discutir a eleição. Se o senhor pudesse, o senhor anunciaria esse nome de pré-candidato depois ainda? Olha, se não fosse essa aflição toda de todo mundo, eu e o Emanuel terminaríamos esse processo quando a lei fala, que é na convenção, na segunda quinzena do mês de junho, que é o que nós estamos. Mas, logicamente, existe uma certa expectativa dos próprios candidatos, né? O mundo político e a imprensa, né, gosta muito de debater isso, mas os 3 meses são suficientes para que você faça um debate consistente, porque nós, na verdade, já temos um caldo em São José. São 16 anos que nós estamos governando, então nós não somos desconhecidos para a população inteiramente. E, prefeito, o senhor conduziu esse processo, o partido delegou ao senhor essa missão. Eu queria saber do senhor, o senhor consultou diversos segmentos, o senhor sempre explicou isso, da sociedade, o partido, aliados. Qual foi o peso da opinião do deputado Emanuel Fernandes nessa escolha? Olha, o peso total, né? Como o meu, como das pessoas, ou seja, o Emanuel é uma pessoa, além de ser o meu líder, uma pessoa que eu tenho um respeito enorme, né? O Emanuel é uma pessoa que disputou 5 eleições, 3 como candidato e 2 coordenando a minha campanha. Então ele é uma pessoa que tem uma sensibilidade do que o nosso patrão, que é o cidadão, gostaria, muito acurada. É óbvio que eu ouvi o Emanuel, ouvi várias pessoas, mas ouvi o Emanuel também. Agora, muito se falou da volta do Emanuel. Ele, desde o começo, falava que não seria candidato, não seria. Essa volta do Emanuel não se deu estritamente por conta da vontade dele ou por conta da ficha limpa? Não, a ficha limpa, aliás, uma maldade que a oposição falou do Emanuel, né? Aliás, uma coisa criminosa que estão falando do Emanuel. A ficha limpa, a lei é muito clara. Você tem que ter 3 condições juntas para que um político possa ser encaixado em ficha limpa.
primeiro, uma condenação em segunda instância. Segundo, tem que ter dolo nessa condenação, ou seja, tem que ter sido a pessoa que fez aquilo propositalmente e tem que ter tido benefício, ou seja, dinheiro no bolso daquilo. O Emanuel não se encaixa em uma dessas, né? O Emanuel teve vários processos, como qualquer prefeito tem, mas ele não se encaixa na questão do dolo e nem na questão do dinheiro no bolso. E a lei é clara, não é ou, é e. Tem que preencher essas três questões para poder encaixar na ficha limpa. Isso foi uma maldade que a oposição falou, né, por causa do Emanuel. O Emanuel não é candidato, principalmente, e ele tem dito isso há vários anos, né, para vocês, pela crença dele e a minha crença de que na política é necessário renovar. Seria muito cômodo o Emanuel ser candidato, né? Eu até acho que a oposição não lançaria candidato com o Emanuel colocando o nome dele à disposição. Só que eu e ele não acreditamos nisso. Nós achamos que temos que dar chance para outras pessoas participarem da vida pública, participar da política, né? Não tem cabimento uma pessoa ser candidata a toda eleição. Tem que dar chance para outras pessoas. Isso não é discurso. O Emanuel está fazendo na prática, porque ele poderia ser candidato, a lei permitiria que ele fosse candidato, e ele fez um gesto de nobreza e não sendo candidato, em nome da renovação política e na oportunidade que outras pessoas possam participar do processo político. Uhum. E, prefeito, o senhor, dentro da condução desse processo, a gente que acompanha a política diariamente, ouviu-se falar bastante sobre uma frustração de parte do partido com essa escolha. Alguns partidos aliados também, havia uma certa resistência ao nome do Blanco, mesmo de algumas entidades. O que o senhor acha que foi determinante para a escolha dele? Olha, primeiro, que quando nós tínhamos 6 candidatos, pré-candidatos, né, pré-candidatos, né? É natural que cada um tem suas qualidades e tem os seus torcidos, as pessoas que os admiram, né? Qualquer que fosse a escolha, ia causar, num primeiro momento, frustração os admiradores dos outros, legitimamente. Uma das qualidades do Blanco nós estamos apresentando é que nós queremos mostrar para a sociedade que política pode ter chance em pessoas novas, não novas de idade, novas de ideias. Nós queremos, eu e o Manuel sempre defendemos, atrair novas pessoas. Nós temos que juntar a experiência dos políticos que já contribuíram, eu, o Emanuel, por exemplo, uma série de políticos partidos aliados, mas nós temos que mostrar para a sociedade que ela está aberta para que novas pessoas possam participar. Agora, o senhor teme a fuga de partidos aliados nesse processo? Como uma pessoa nova? Não, por causa da escolha do Blanco, não. O que vai ter naturalmente, numa eleição que não é reeleição, ou seja, no meu caso, eu já sou reeleito, eu não posso ter reeleição, é natural que você tenha mais candidatos. E vou lembrar. Há 8 anos atrás, quando eu fui candidato, nós tínhamos 6 pessoas tentando. Porque é natural, o Emanuel não podia ser candidato mais, ele já era reeleito, eu era o novo, aí todo mundo acha que esse é o momento. É natural, isso tem que ser respeitado. No momento de reeleição, não. Então, na minha reeleição, só houveram 3 candidatos, né? Então, agora, de novo, que não é uma reeleição, é natural que os partidos todos queiram colocar seus projetos, colocar suas aspirações, algumas individuais, outras coletivas, mas é um processo normal. Nós teremos mais candidatos nessa do que tivemos há 4 anos atrás. O prefeito acredita que esse processo, até quando essas sequelas podem permanecer, uma eventual frustração de pessoas que não foram escolhidas, de pessoas que esperavam outro nome? Olha, num partido, sempre o coletivo fica sobre o pensamento individual. Se ele é um partido estruturado, e nós fazemos isso com bastante cuidado, com reuniões, é natural que durante esse processo, a partir de agora, vá haver, tá certo, uma somatória em cima da candidatura que nos representa, porque ela nos representa. Nós vamos colocar um projeto que é o nosso, em contraposição, por exemplo, vou dar um exemplo com o projeto do PT em São José, né? Eles têm um ideário, alguns valores, vão apresentar para a sociedade, e nós vamos apresentar, eu, o Emanuel e o nosso grupo vai apresentar o que a gente pensa da cidade, o que a gente fez e o que a gente pensa. Então, isso é natural. E aí, o candidato, ele representa isso. Ele não é uma pessoa ela não é um ser todo-poderoso que vai ditar tudo. Ela representa um ideário, ela representa uns valores, né? E esses valores, ele é composto por dezenas de pessoas que estão na coordenação desse processo. Uhum. Então, é até injusto você delegar ou colocar para uma única pessoa a responsabilidade de ser o único salvador da pátria. Não, é um grupo de pessoas, um grupo de partidos que pensa em continuar modificando a cidade. Nós vamos continuar com o Band Eleições 2012 depois do intervalo comercial. Não saia daí.